ao canal Inspiração Divina. Aqui, buscamos refletir sobre a Palavra de Deus, fortalecer a nossa fé e encontrar direção espiritual para os desafios do nosso tempo. Em um mundo cheio de incertezas, confusão e mudanças rápidas, a Bíblia continua sendo nossa fonte de verdade, esperança e sabedoria. Cada mensagem compartilhada aqui tem um propósito: aproximar você de Deus e lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor continua no controle. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre uma profecia bíblica que tem despertado muitas perguntas e também muita preocupação: o sistema da besta e o espírito do anticristo, descritos no livro de Apocalipse. Mas, acima de tudo, esta não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de discernimento, preparação e fé. Então, prepare o seu coração, abra a sua mente para a Palavra de Deus e permita que esta mensagem seja uma verdadeira inspiração divina para a sua vida. Existe algo profetizado na Bíblia que pode parecer assustador para algumas pessoas, mas é muito real. Estou falando sobre o sistema da besta e o espírito do anticristo, sobre os quais a Bíblia nos alerta no livro de Apocalipse e em outras partes das Escrituras. A ideia desse sistema profetizado é algo que muitas vezes lemos na Bíblia, mas talvez nem sempre compreendamos plenamente em toda a sua profundidade. Ao explorarmos os acontecimentos do fim dos tempos descritos nas Escrituras Sagradas, especialmente no livro de Apocalipse, somos chamados a refletir seriamente sobre o que Deus revelou. Mas, antes de tudo, precisamos lembrar de algo essencial. Nossa fé está em Jesus Cristo, nossa rocha e nosso Redentor. Ele já venceu o mundo. Nele encontramos nossa força, nossa coragem e nossa paz. Pois ele nos garante que nenhum poder deste mundo, nem mesmo o sistema da besta, pode nos arrancar de suas mãos. Agora é importante esclarecer algo. Quando a Bíblia fala sobre a besta, ela não está se referindo a um animal literal, como um leão ou um urso. Muitas vezes, a besta está associada ao anticristo. Trata-se de um símbolo usado nas Escrituras para descrever um poderoso sistema ou governo que governará o mundo nos últimos tempos. Esse sistema será um sistema terreno, que funcionará em oposição direta aos princípios de Deus. Apocalipse 13:7 diz: "Foi-lhe dado poder sobre toda tribo, povo, língua e nação." Ou seja, de acordo com as Escrituras, existe uma maneira específica pela qual esse sistema irá operar. O sistema da besta será extremamente poderoso e tentará controlar tudo e todos. De fato, a descrição bíblica do fim dos tempos é marcada por imagens intensas e dramáticas. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, descreve a ascensão de uma besta que emerge do mar. Apocalipse 13:1 declara: "Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia." Essa besta profetizada representa tudo aquilo que se opõe a Deus, uma força que trará grande destruição, desespero e engano. Mas quando pensamos na besta, será que realmente compreendemos o quão severa será a sua chegada? Não será apenas uma onda de desconforto, será como uma avalanche de colapso espiritual e moral como a humanidade jamais experimentou antes. Esse sistema pressionará as pessoas a se afastarem de Deus. Ele tentará fazer com que coloquemos outras coisas acima de Deus em nossas vidas. Ele fará muitos acreditarem que não precisamos de Deus, que podemos fazer tudo sozinhos, ou que outras coisas são mais importantes do que o Senhor. Vivemos num mundo onde cada vez mais o que é certo parece errado, e o que é errado parece certo. A bússola moral da sociedade não apenas mudou de direção, ela está sendo completamente desmontada.
exatamente como a Bíblia profetizou. Em 2 Timóteo 3, 1 ao 4, está escrito: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, cheios de orgulho, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Observe a correlação entre essa profecia e o tempo em que vivemos hoje. Vivemos uma época em que há uma glorificação sem precedentes do amor próprio exagerado, da ganância e do hedonismo, exatamente refletindo o caráter profetizado do sistema da besta. A sociedade está se afastando dos princípios de Deus em uma velocidade alarmante, e nos encontramos cada vez mais próximos desses tempos anunciados. O sistema da besta será caracterizado por governança global, uma única moeda e um intenso impulso em direção à unidade mundial. Mas será uma unidade que apagará a identidade individual em favor do coletivo. Essa besta não apenas sugerirá essas mudanças, elas as imporá, exigindo submissão e obediência. Apocalipse 13, 16 ao 18 declara: Também fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. E se formos honestos, já podemos ver os primeiros sinais disso, não podemos? Vemos o impulso por uma comunidade global, vemos fronteiras nacionais se enfraquecendo, vemos culturas se misturando cada vez mais, vemos o crescimento das moedas digitais. Também vemos tecnologias sendo desenvolvidas, capazes de rastrear cada movimento nosso, ouvir nossas conversas, registrar nossas atividades. Embora essas inovações prometam conveniência e conexão, elas também carregam o potencial de controle e coerção. Uma reflexão inquietante do sistema da besta profetizado nas Escrituras. E a chegada desse sistema será ainda pior do que imaginamos. Porque a besta não parecerá o monstro que esperamos. Ela virá disfarçada de progresso, disfarçada de união, disfarçada de paz mundial. E será extremamente fácil para o mundo inteiro ser atraído por essa promessa. O engano será tão profundo que em Mateus 24, a Bíblia diz que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Agora pense também no espírito do anticristo. Ele é uma forma de pensar que se opõe completamente a tudo o que Jesus Cristo representa. Em 1 João 4:3 está escrito: Todo espírito que não confessa Jesus Cristo veio em carne, não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Esse espírito tenta nos fazer duvidar de Deus. Ele tenta fazer com que questionemos o amor de Deus por nós. Ele tenta nos convencer a viver nossas vidas sem Deus. Apocalipse 13:8 afirma que todos os habitantes da terra adorarão a besta. Essa adoração equivocada, que se opõe diretamente ao primeiro mandamento de Deus, é espiritualmente destrutiva. O primeiro mandamento está em Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Isso nos mostra claramente que Deus deve estar em primeiro lugar. Ele é mais importante do que qualquer pessoa ou qualquer coisa. Deus nos ama profundamente, e por isso devemos amá-lo com todo o nosso coração. Não devemos adorar outro. Mas há algo extremamente importante. Não estamos sem esperança.
e também não estamos sem direção. Em sua sabedoria, Deus nos alertou antecipadamente. Ele nos deu discernimento para reconhecer os sinais e força para permanecer firmes na fé. Como está escrito em 1 João 4,4: Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram esses falsos espíritos, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Lembre-se, a besta virá e o mundo mudará, mas a palavra de Deus é eterna. Ela permanece como nosso guia e nosso refúgio. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Somos escolhidos por Deus, marcados não pela besta, mas pelo sangue de Jesus Cristo. As provações podem vir, mas nossa fé nos manterá firmes. Permaneçam firmes no Senhor. Preparem-se para os tempos que virão. Olhem além do engano e do desespero. Em vez disso, fixem os olhos na promessa do nosso Salvador. Atos 17:28 diz: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele temos a vitória. Permaneçamos firmemente fundamentados em Cristo, porque as provações do fim dos tempos virão, mas o nosso Deus é muito mais poderoso. Glória a Deus! Agora vamos elevar nossos corações ao Senhor. A todos que estão ouvindo a minha voz neste momento, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nossa rocha e nosso Redentor, nos colocamos diante de Ti em humildade, reconhecendo nossa profunda necessidade da Tua sabedoria e da Tua direção. À medida que nos preparamos para os tempos profetizados que estão por vir, não nos aproximamos com medo, Senhor, mas com compreensão, reverência e fé inabalável em Tuas promessas. Pai, agradecemos pela Tua palavra, que ilumina nosso caminho e nos fortalece para permanecer firmes em tempos de incerteza. À medida que enfrentamos a possibilidade do surgimento do sistema da besta e das tribulações que ela trará, pedimos discernimento. Enche-nos com a Tua sabedoria, Senhor, para que possamos distinguir a verdade do engano e permanecer firmes na fé. Senhor gracioso, fortaleça nosso relacionamento contigo, que encontremos consolo em Tua palavra, paz em Tua presença e coragem em Tuas promessas. Que nossos espíritos estejam tão conectados ao Teu, Pai, que as coisas deste mundo se tornem insignificantes e que a voz da besta jamais consiga influenciar nossos corações. Deus poderoso, quando o mundo apresentar ideias contrárias à Tua vontade, ajuda-nos a permanecer vigilantes, discernindo todas as coisas à luz da Tua palavra eterna. Guarda-nos de não sermos enganados pelas mentiras deste mundo. Torna-nos firmes na Tua verdade. Pai Celestial, também oramos pela unidade da Tua Igreja. Mesmo em tempos de caos, sabemos que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Ajuda-nos a construir comunidades fortes, baseadas em Teu amor e dedicadas a Teu serviço. Que nossos relacionamentos reflitam o Teu amor divino e que possamos sempre apoiar, encorajar e amar uns aos outros. Também pedimos coragem, Senhor. Ao nos aproximarmos de grandes mudanças, ajuda-nos a enfrentar o futuro com ousadia, confiantes que Tu já venceste o mundo. Que nossa coragem seja um testemunho da nossa fé em Ti e que ela inspire outros a Te buscar. Senhor bendito, confiamos plenamente em Tua soberania e em Tua bondade. Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nenhum sistema da besta poderá jamais diminuir a Tua glória ou o Teu amor por nós. Encontramos consolo em Tua promessa em Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará,
nunca os abandonará. Diante das provações que virão, ajuda-nos a lembrar dessa promessa. Ajuda-nos a lembrar que não estamos sozinhos, que não somos impotentes e que em Ti temos a vitória última. Louvado seja Deus, nosso refúgio e nossa força, socorro bem presente em tempos de angústia. Submetemos nossas vidas à Tua vontade e nos preparamos para os tempos que virão, seguros na certeza de que Tu estás conosco, que Tu és por nós e que nada poderá nos separar do Teu amor. Oramos tudo isso no precioso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus. E agora, se você está assistindo a esta mensagem e ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu gostaria de fazer uma oração especial com você. Tire um momento para buscar ao Senhor antes que seja tarde. Isaías 55:6 nos lembra: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Invoquem-no enquanto ele está perto. Deus está pronto para transformar a sua vida. Ele quer dar a você propósito, paz e força para enfrentar os tempos difíceis que estão por vir. Tudo o que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados, confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e você será salvo. Essa é a palavra do Senhor, conforme Romanos 9:9. Comprometa-se a seguir Jesus em fé e obediência e depois declare publicamente essa decisão através do batismo. Agora ore comigo com humildade e sinceridade. Senhor Jesus, eu sei que sou pecador. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. Por favor, perdoa-me agora. Eu me arrependo dos meus pecados e abro o coração e a minha vida para Ti. Eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Eu entrego toda a minha vida a Ti, e a partir de hoje eu decidirei Te seguir por todos os dias da minha vida. Obrigado, Jesus, por me salvar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva Amém nos comentários. Lembre-se, Deus tem planos de prosperidade para você, e não de mal, planos para lhe dar esperança e um futuro. Seja abundantemente abençoado hoje, em nome de Jesus.